Olá, estudantes! Vamos à nossa 10ª aula do Google Meet. Hoje nós vamos falar sobre função seno. O que é isso? Função seno nada mais é uma forma de modelar várias situações da natureza ou de diversas ciências. Na realidade, é a consolidação da teoria que tanto se vê. É a prática dos conceitos trigonométricos que tanto nos acompanham no decorrer da nossa jornada escolar. Agora é hora, digamos assim, de vocês se tornarem verdadeiros pesquisadores, porque agora é a hora da prática do que se aprende, ok? Então vamos começar. E para começar, eu trouxe uma pergunta. A pergunta é: por que estudar esse assunto? Que é a pergunta que os alunos sempre se fazem. Então eu vou colocar aqui algumas justificativas, não são as únicas, mas para a gente iniciar esses estudos, eu vou colocar aqui algumas justificativas. A curto prazo, eu posso pensar no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E ao longo prazo, nós podemos pensar em aplicações como movimento das marés, movimento do Sol, dos planetas, pressão sanguínea, vai que alguém queira ser um médico ou trabalhar na área da medicina, né? E tem outras diversas situações que a gente vai ver no decorrer aí das aulas e também das atividades, ok? Então, primeiramente, vamos definir aqui o que seria uma função seno. A função seno é dada por f de r em r, ou seja, reais nos reais, em que x é o domínio, isso implica na imagem, que é f de x, e essa imagem é o seno de x, que nada mais é que o seno de algum ângulo. Então, a variável x, que é o termo independente, é um ângulo, e a imagem é o seno deste ângulo. E essa imagem vai variar de menos 1 até 1, incluindo menos 1 e incluindo o 1. Inclusive, a gente diz que é o máximo e o mínimo de uma função. Isso dá para a gente ver quando a gente estudou o círculo trigonométrico. O eixo y é o eixo dos senos. Como a gente trabalha com o raio unitário, o máximo que se alcança ali no eixo y é o número 1. E o mínimo é o menos 1. Nós não vamos ter seno maior ou menor do que maior que 1 ou menor que menos 1. Então está sempre dentro desse intervalo aí o seno de um determinado ângulo. Por isso que é o máximo e o mínimo. Ok? Primeiramente, antes de começar as aplicações, vamos pensar aqui no gráfico da função seno. A função seno vai ser f de x é igual ao seno dx, porque é o seno deste ângulo que vai me dar a imagem. Então, eu vou colocar aqui uma tabela, que é o que vocês estão acostumados a fazer desde o 9º ano, para construir o gráfico de uma função. Então, eu vou colocar os valores de x, que são infinitos, né? Mas eu vou escolher alguns números aqui, não aleatoriamente, vai ser uns números estratégicos. Então, eu vou escolher aqui alguns valores e eu vou ver o seno desses ângulos. Então, qual é o seno de menos 2π? A gente pode olhar numa tabela trigonométrica ou tentar montar o plano cartesiano juntamente com a circunferência. Então, nós temos que o seno de menos 2π é zero. Seno de menos 3π sobre 2 é 1 positivo. E aí nós temos seno de menos π vai ser zero. E aí menos π sobre 2, aí eu tenho menos 1. Seno de zero é zero. Seno de π sobre 2, que é bem comum, que é o seno de 90 graus, que vai dar 1. Temos também aí π, que o seno é zero. Tenho 3π sobre 2, que o seno é menos 1. E por fim, 2π, que o seno é zero. Eu vou pegar todas essas coordenadas que eu acabei de descobrir e vou jogar no gráfico do plano cartesiano. Então, o nosso gráfico vai ter esse formato. Vocês podem ver que o máximo dessa função dá exatamente o que nós falamos anteriormente.
que é 1, e o mínimo é menos 1, até porque não tem seno, né, aí maior que 1 ou menor que menos 1. Então o intervalo aí da imagem está entre esses dois valores. E vocês podem ver que o gráfico, ele é periódico, porque ele vai o máximo, vai para o mínimo, depois volta para o máximo, volta para o mínimo, e aí nós temos essa periodicidade. Então, vira e mexe, né? O gráfico sempre tem o mesmo formato. Então, a gente chama essa função de função periódica, porque há uma repetição aí de valores. Então, esse é o formato do gráfico aí do seno. Claro, né, que eu estou falando aqui que o máximo é 1 e o mínimo é menos 1, quando eu trato só do seno. Eu posso ter uma lei de formação que eu posso acrescentar algum valor, ou dobrar ou triplicar outro valor, ou até ter uma função aí que envolva seno, juntamente com cosseno, ou juntamente com a tangente. Então, esse gráfico tem esse formato se eu estou falando só do seno. Mas, né, a gente pode fazer algumas modificações, então esse gráfico pode oscilar ou acima de 1 ou abaixo de menos 1, ou ele pode estender ou ficar aí mais achatado. Depende dos valores que eu coloco, se eu acrescento, se eu divido, isso aí depende muito, pode estar variando. Mas se eu tratar só de seno, ele tem esse formato. E eu vou colocar aqui duas coordenadas para a gente entender melhor o que foi feito aí. Vou colocar aqui a coordenada do ponto C e a coordenada do ponto D. Vamos para o ponto C. Qual é a coordenada do ponto C? Para x eu tenho π sobre 2, para y 1. Para D eu tenho, ou melhor, nem vai ser o ponto D, né? Vai ser aquele ponto ali onde está o π. Para π eu tenho π, né? Porque está em cima do eixo x, e para y eu tenho 0. E esses dois pontos que eu selecionei aí, eles foram tirados daquela tabela lá de cima, que é a tabela que eu tenho algumas coordenadas. Mas em todo o gráfico eu tenho várias coordenadas, porque são infinitas em números. Mas aí eu estou só selecionando duas para vocês verem de onde saiu esse gráfico. Justamente de que? Das coordenadas, e as coordenadas saíram da lei de formação. E esse gráfico, ele tem um nome específico por ser muito importante. Eu posso falar que esse desenho desse gráfico é chamado de senoide. Porque, né, nós temos aí a função do seno. Tranquilo? Vamos ver algumas aplicações para ver se facilita a nossa vida aí e essa compreensão. A gente vai até ver algumas outras aplicações que eu não tinha comentado antes. Vamos ao exemplo de número 1. O que nós temos aqui no exemplo de número 1? Observe ao lado o esboço do gráfico de uma função trigonométrica definida no intervalo 0 e 2π. E diga, qual é a representação algébrica dessa função? Ou seja, qual é a lei de formação? Então, como eu só tenho coordenadas lá no gráfico, então é por elas que eu vou começar. Vou começar por esse ponto aqui. Ó. Qual é a coordenada desse ponto? Para x eu tenho π sobre 2 e para y eu tenho 0. Agora eu vou pegar outra coordenada, essa daqui. Para x eu tenho 3π sobre 2 e para y eu tenho menos 2. Então essa é a coordenada. Agora nós vamos tentar ir ver o seno de cada um desses dois ângulos que a gente destacou. Qual é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é igual a 1. Mas, olhando a coordenada, lá não deu 1. Então tem alguma coisa de diferente aí. Se eu pego ali de 1 para chegar a 0, que operação eu posso fazer? Uma subtração por 1. Então, o seno de π sobre 2 é 1 e 1 menos 1 dá 0. Então, já faz sentido aí. Fazendo o mesmo procedimento, qual é o seno de 3π sobre 2? Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Só que lá nós temos menos 2. De menos 1 para chegar a menos 2, faz-se novamente a subtração por
menos 1. Menos 1 dá menos 2. Então, a gente já pode tirar as conclusões só dessas duas observações. Então, nós temos que a lei de formação é o quê? O seno do ângulo, qualquer ângulo que seja, diminuído de 1. Então, a função é seno de x menos 1. Ou seja, né, para qualquer ponto, eu calculo o seno e depois eu tiro 1, que aí eu vou construir o meu gráfico. Ok? Então, essa é a resposta ao nosso primeiro exemplo. Bem fácil, né? Vamos ao nosso segundo exemplo. O que nós temos aqui no segundo exemplo? O preço P em reais do quilograma de certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de T é igual a 9 mais 4 vezes seno de T menos 2 vezes π dividido para 6. Parece uma expressão assim bem complicada, mas não é. Em que T representa o mês do ano, ou seja, T1, T é igual a 1 representa o mês de janeiro, T igual a 2 o mês de fevereiro e assim sucessivamente, até T igual a 12, que é o mês de dezembro. Em que mês o preço do produto chegou a R$13? Então, vou destacar duas coisas aqui no nosso problema. O preço P, então o preço do produto é P, e a nossa expressão, que é a lei de formação, que traduz todo o problema. E aí pergunta se o valor de T, que é o tempo, que é o mês, eu não sei. Mas eu conheço ali o valor de P, que ele me falou que é R$13. Então, vou tirar o P e vou colocar 13 no lugar. Então, a gente repete toda a expressão, que é a lei de formação, colocando o valor de P, que foi dado no problema, que é 13. Agora, basta achar o valor de T, que a gente vai chegar à solução do problema. Então, nós vamos usar aqui implicações lógicas para resolver essa equação. Eu tenho um 9, ele não é semelhante a 4 vezes o seno de tudo que está entre parênteses. Então, vou separar aqui os termos semelhantes. Passando 9 para o lado esquerdo, eu tenho 13 menos 9 e repete tudo que está do outro lado. Ao fazer essa subtração, nós temos 4. Então, 4 é igual a tudo que está do lado direito. Mas 4 aqui do lado direito está multiplicando o seno de um ângulo que eu não conheço. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, posso dizer que 4 dividido para 4 é igual ao seno deste ângulo. Mas 4 dividido para 4 é igual a 1. Então, o seno desse ângulo é 1. Mas que ângulo que o seno dá 1? É óbvio, né? A gente já até falou anteriormente que o seno de 90 é igual a 1. Então, o ângulo que o seno dá 1 é 90. Então, posso afirmar com certeza que T menos 2 vezes π dividido para 6 é igual a 90, porque o seno de 90 é igual a 1. Bom, se do lado direito eu tenho 90 graus, do lado esquerdo, como tenho π, eu teria que ter π sobre 2, porque 180 dividido para 2 é 90. E se eu pegar 1π dividido para 2, eu tenho meio π. Ok? Que é a metade de 180, que é 90. Ou seja, 0,5π é igual a 90 graus. Então, eu posso pensar nesse pedacinho aqui. Qual número que dividido para 6 dá 0,5? Porque aí eu vou ter 0,5π, que é justamente o meu 90 graus. Então, que número é este? T menos 2 tem que ser 3. Então, T é igual a 3 mais 2, passando o menos 2 para o lado direito. E ao somar, nós temos que T é 5. Qual é o quinto mês do ano? A resposta, então, vai ser o mês de maio. Respondido aí o exemplo de número 2. Bem simples, né? Não é tão complicado, né, gente? Então, respondido aí a segunda questão, vamos ao terceiro e último problema. O que nós temos aqui no exemplo 2? Em um modelo para descrever o processo respiratório, considera-se que o fluxo F de ar na traqueia, inspiração e expiração, é representado por uma função periódica do tempo t. Nesse modelo, a função é definida para t maior que zero.
por f de t é igual a A vezes o seno de W vezes t, sendo A uma constante positiva e W a frequência respiratória. Segundo este modelo, qual é o valor máximo para o fluxo F de ar na traqueia? Então, vamos destacar algumas coisas importantes no problema. Então, nós temos aqui a lei de formação, que é a expressão que traduz o nosso problema, e a pergunta é o valor máximo. E aí eu volto aqui com vocês pensando qual é o máximo e o mínimo que foi colocado lá na definição. O maior que o seno pode alcançar é 1 e o menor é menos 1. Como ele quer saber o máximo, então posso dizer que o máximo do seno aqui é 1. Então, destacando aqui seno de W vezes T, o máximo que ele pode alcançar é 1. Então, como 1 é o seu máximo, então posso trocar tudo isso por 1. Então, nós teremos que f de t é igual a vezes 1, que é o máximo para o seno daquele ângulo que está dentro do parênteses. E a vezes 1 é igual a A. Logo, o valor máximo que se pode alcançar é a constante A. Então, a gente resolveu aí o problema determinando qual é este máximo. Mas só fazendo uma ressalva aqui para vocês, isso só funciona porque eu estou pegando um seno e multiplicando ali por uma constante, e ele ainda me fala que essa constante é positiva. Então, nessa justificativa, a gente consegue o máximo dessa maneira bem simples, mas se tivesse a multiplicação, se tivesse acrescentado alguma coisa, ou tirado alguma coisa, ou colocado até um cosseno ali adicionado ou multiplicado, aí não seria tão fácil assim. A gente teria que colocar outras implicações lógicas. Mas nesse caso, foi bem simples aí determinar o máximo dessa função, ok? Espero ter ajudado vocês aí a compreender ou a começar a compreender esse conteúdo. Essa aula é uma versão gravada da aula que vocês tiveram hoje pelo Google Meet e ela está disponível lá no canal do YouTube para vocês estarem revisando. Caso tenham assistido a aula, vocês podem assistir quantas vezes quiser. E também ela serve para aqueles alunos que não tiveram a oportunidade de assistir essa aula ao vivo e aí pode estar assistindo essa aula gravada, ok? Espero estar ajudando vocês aí nessa caminhada de estudos remotos, tranquilo? E aí, para finalizar, eu trouxe aqui uma reflexão, tá? Essa reflexão é uma reflexão que o Tales de Mileto escreveu. Tales de Mileto foi um matemático e, além de ser matemático, ele foi filósofo. Então, ele era uma pessoa bem sábia. E aí ele escreveu essa reflexão acerca da vida. Acompanhe comigo. Tenha sempre um plano B para todos os seus projetos. Busque o melhor e prepare-se para o pior, porque a vida é só dos vencedores. Eu acredito que ele esteja certo em partes, porque a gente tem que estar preparados. Às vezes eu vejo os alunos reclamando: para que eu tenho que estudar aquilo, para que eu tenho que aprender isso, e não vê propósito no que está estudando. Mas eu venho aqui falar com vocês que tudo que vocês estudam vai servir para vocês algum dia. E as oportunidades, às vezes, vêm, ou melhor, na maioria das vezes, as oportunidades, ela não escolhe horário e nem data. Ela simplesmente aparece. E se vocês estiverem preparados, vocês vão conseguir essa oportunidade. Se não, infelizmente, não vão conseguir. Então, a gente tem que estar buscando conhecimento, não importa qual conhecimento que seja. Claro, que tem conhecimentos irrelevantes, mas quando se trata aí de matemática, eu acredito que todos são relevantes.
Inclusive, tudo que eu aprendi em matemática, eu utilizo hoje em dia. E não é no meu trabalho, eu utilizo no meu cotidiano. Se tiver uma construção na minha casa, eu estou utilizando matemática. Se eu faço compras, eu estou utilizando matemática. Se eu quero fazer uma aplicação financeira, eu estou utilizando matemática. Inclusive, esses de geometria eu utilizo bastante. Então, nada que você vai estudar vai ser em vão na escola. Sempre você vai usar para alguma coisa em algum momento da vida. A curto prazo, o Enem, né? Então é bem próximo aí. A longo prazo, vocês vão ter várias aplicações. Ok? Espero ter ajudado. Gostaria aqui, para finalizar, agradecer a participação de todos e eu espero que nas próximas aulas tenham mais alunos e que vocês perguntem mais para a gente ter uma interação maior, ok? Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. E até a nossa próxima aula do Google Meet.